Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estarão nos ouvindo nesta quinta-feira. Eu te saúdo nesta noite com a paz de Cristo, a paz que deve estar no teu coração, a paz que deve reinar no seu, no meu e no nosso coração, a paz do Senhor Jesus para você e para a tua família. Aonde você estiver nesta noite, eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer e continua trabalhando na sua vida, na nossa vida, porque o Senhor, Ele vela pelos seus. Bendito seja o nome do Senhor. E mais uma vez, nesta quinta-feira, eu quero estar aqui trazendo nada além, mais nada do que a palavra de Deus para o seu e para o meu coração, porque somente através da palavra de Deus, irmãos, é que nós podemos ser sarados. É somente através da palavra de Deus é que nós podemos ser curados. É somente através de guardar a palavra do Senhor é que nós iremos ver através da sua palavra hoje que somente aquela igreja que guarda a palavra do Senhor é que subirá, aleluia, no dia do arrebatamento. Somente aquela igreja que está firmada, aleluia, na presença de Deus, somente aquela igreja que estiver nos caminhos de Deus e que guarda os seus estatutos é que estarão na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te saudar nesta noite, meu amado, com a presença do Senhor, na paz do Senhor Jesus que habita no nosso coração e te dizer que não devas tu te desanimar, não te desanimes nesta noite. Você deve se alegrar, você deve cantar, você deve louvar, você deve agradecer a Deus, você deve cantar hinos em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito na tua vida e ainda vai continuar fazendo para a glória dele. Bendito seja o nome do Senhor. E lembrando que tudo que ele fará na nossa vida, aquilo que ele fará e aquilo que ele já fez, tudo isso, nada disso é para a nossa glória, nada disso é para o nosso reconhecimento, porque a Bíblia diz, irmãos, em Romanos, que tudo, irmãos, tudo é para ele. Tudo é por ele e para ele. Toda a glória deve ser para ele, nem o reconhecimento. Porque o que nós temos nos dias de hoje, irmãos amados, são pessoas que querem um reconhecimento, pessoas que querem ser reconhecidas, querem fama, pessoas que querem todo tipo de coisa terrena, mas não buscam as coisas lá de cima. Nós estaremos falando de tudo isso nesta noite e ainda mais um pouco, irmãos, de um assunto que tem falado muito ao meu coração, a palavra de Deus que nos chama hoje, irmãos, para o último livro, o livro das revelações, o livro do Apocalipse, é que nós estaremos falando hoje dos primeiros capítulos, nós estaremos falando para a honra e glória do Senhor, de igrejas que deixaram, ou melhor dizendo, igrejas que deixam o mundo infiltrar dentro da igreja. Ao invés de a igreja mudar o mundo ou se infiltrar no mundo para mudança, não, é o mundo que tem se infiltrado dentro da casa de Deus, assim como fez também, irmãos, ainda no começo da igreja, o inimigo tentando se infiltrar dentro da casa de Deus e fazendo todo tipo, irmãos, todo tipo de arruaça. Nós estaremos falando disso, mas também estaremos falando de uma igreja que guardou e não negou o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Para você que está chegando, você também, eu saúdo você com a paz de Cristo. E eu quero te dizer já nesta noite de quinta-feira que você deve estar animado. Não fique desanimado, não. Porque se estamos cheios da presença de Deus, temos alegria em nós. Escute bem, se temos a presença de Deus em nós, estamos, aleluia, em paz. Estamos em alegria. Estamos em comunhão com Deus. Estamos alegres, aleluia, porque o Senhor vela pela sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Quero estar orando nesta noite
Está conosco também, mais uma vez, o presbítero Eliabe, que estará nos dando também uma saudação, que estará interagindo conosco nesta live, para a honra e glória do Senhor Jesus, e dizer para os irmãos que têm sentido falta do diácono Marcos, o diácono Marcos não está se sentindo bem, e manda abraço para os irmãos, e em breve já estará voltando para estar nos ajudando a fazermos aqui a obra do Senhor, porque nós, irmãos, nós estamos aqui para trabalhar para a obra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a seara é muito grande e são poucos os ceifeiros, a Bíblia diz, ou seja, são poucos os que querem trabalhar, porque, irmãos, até neste trabalho simples que nós estamos fazendo com as nossas forças aqui, já tem se levantado o inimigo querendo nos fazer parar, mas nós fazemos com alegria, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas a alegria vem do alto, bendito o nome do Senhor, e o inimigo cada dia mais, irmãos, vai sendo pisado, porque a palavra de Deus vai entrando nos lares. Nós temos essa situação todas que estamos vivendo, desta pandemia, que muitas igrejas não se podem reunir, mas estamos aqui para trazer a palavra de Deus para o teu coração também, ainda nesta quinta-feira, nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos estar orando e estaremos entrando aqui, irmãos, na palavra de Deus logo em seguida, e querendo agradecer todos os irmãos que têm nos apoiado e têm nos dado esta ajuda, irmãos, porque o que o obreiro quer, irmãos, o que o obreiro quer, ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Então, aqui não tem ninguém cobrando, não tem ninguém pedindo dinheiro. Nós estamos aqui para ir, irmãos, falar da palavra de Deus. Não estamos perseguindo aquilo que é de vós, mas nós queremos a voz. Nós não queremos o que é de vocês, nós queremos vocês. A bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos vocês. Aleluia. Vamos estar orando neste momento para darmos agradecimento a Deus. Bendito Deus e Pai, na tua presença, Pai querido, nós estamos humildemente aqui nesta noite, somente, meu Pai, nos escudando, meu Pai, na tua graça, meu Pai, e no teu favor, meu Pai, sobre a nossa vida, porque o teu favor, meu Pai, nos alcançou, aleluia. A tua presença, meu Pai, o teu perdão nos alcançou. A tua presença, meu Pai, nos achou e nos perdoou. Mas neste processo, meu Pai, que tu nos deste, meu Pai, uma herança. Esta herança, meu Pai, gerou em nós também uma vida de mudança, aleluia. Esta mudança na nossa vida, meu Pai, não vem do acaso. Esta mudança, ela vem, meu Pai, porque tu nos achou. E a consequência, meu Pai, de tu ter nos achado é a mudança em nós. Para aqueles que estavam nas trevas, agora vivam na luz. Aqueles que viviam, meu Pai, segundo o pecado, agora vivem em novidade de vida. Aqueles que praticavam coisas ruins, agora largaram estes caminhos. Nós queremos te agradecer, Pai querido, pelo teu amor que continua a nos receber quando nós falhamos, mas o teu sangue nos purifica de todo pecado. Quero aqui orar, meu Pai, em prol dos meus irmãos em Cristo, meu Pai, da família, de toda a família, daqueles que têm nos apoiado, daqueles que têm aqui, Senhor, nos ouvido e buscado a tua palavra nesses dias difíceis. Mas nós estamos aqui, meu Pai, porque a tua graça nos mantém de pé. A tua graça, como diz a tua palavra, a tua graça nos basta, a tua graça me basta, porque o teu amor, meu Pai, se aperfeiçoa na fraqueza. Bendito seja o teu nome nesta noite, Pai querido. Fala conosco, nos ouve e nos responde em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Glórias a Deus conosco. O irmão pode deixar aí, presbítero Eliabe, este som musical um pouquinho mais baixo, mas pode deixar. Quero aqui também introduzir o presbítero Eliabe, que está aqui conosco também, nos apoiando. Dê aí, meu amado irmão, uma saudação para os irmãos, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação poder estar mais uma vez aqui contigo. Essa noite de quinta-feira, eu e você. Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo para você a palavra do Senhor Jesus. E eu fico feliz, porque eu sei que o Senhor Jesus, Ele quer mudar a sua vida. E por isso, nós fazemos esta obra. Nós estamos aqui neste programa, todas as quintas-feiras, como os irmãos já sabem, às 8h30 da noite. Você que está aí, sendo no Brasil ou em qualquer outro lugar,
Eu quero te agradecer, porque eu sei que todos nós temos responsabilidades, mas se você está aí assistindo, né, este programa, você decidiu estar aqui conosco nessa noite. E eu te garanto que o que Deus tem para você é o melhor. O que a palavra de Deus... Porque a gente aqui, irmãos, a gente pode falar o que for, mas o que importa é a palavra. E é isso que a gente está trazendo aqui nessa noite para você. A palavra de Deus. O evangelista já falou que a gente vai estar aqui lendo em Apocalipse. Então, irmãos, hoje tem tem a palavra de Deus, e eu te garanto que todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, falamos da palavra de Deus, nós aprendemos coisas novas. Então você que está aí, fique ligado, porque eu sei que em nome de Jesus, o Espírito dele pode e quer falar com você. Deus abençoe. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos estar entrando na palavra de Deus, irmãos. Eu não quero aqui, irmãos, cansar os irmãos com outros assuntos, mas eu quero entrar direto na palavra de Deus, porque nós temos muita coisa para falarmos nesta noite. E nós estaremos falando, irmãos, no livro de Apocalipse. Estaremos tratando destes assuntos, irmãos, que são atuais. Coisas que nós temos vivido e coisas que nós temos visto ocorrendo no meio e dentro da casa de Deus. Estaremos depois também orando, também pela família, mais uma vez, pelos irmãos que estão nos assistindo, os outros que estarão assistindo depois. Mas eu quero entrar, irmãos, diretamente na palavra de Deus. Glórias a Deus. Eu quero ler, irmãos, um texto da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 7. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estaremos falando aqui, irmãos, destes assuntos, de que a igreja, a casa de Deus, a igreja que subirá, que estará na eternidade, ela deve viver de uma forma diferente aqui na terra. Porque depois, irmãos, eu sempre falo, depois da nossa conversão, depois do dia daqueles que se converteram a Cristo, a vida do servo e da serva de Deus deve ser diferente. A vida do servo e da serva de Deus deve mudar, porque agora que estamos em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nova criatura somos. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor, porque estamos agora em Cristo, aleluia, nós somos agora uma nova criatura. Eu quero ler o texto da palavra de Deus e de destacar aqui, irmãos, um povo, ou melhor dizendo, destacar uma igreja, entre todas as igrejas ao redor do mundo. Eu quero destacar uma igreja que permaneceu vinculada, ou melhor dizendo, alojada, completamente alojada na palavra de Deus. Uma igreja que permanece, aleluia, na sua palavra, na palavra de Deus. Uma igreja que permanece confiante. Uma igreja que não nega o nome de Jesus. É disso que nós estaremos falando hoje. Estaremos falando de igrejas também que deixaram e que deixam o mundo se infiltrar dentro da casa de Deus. Oxalá que nós estivéssemos aqui, toda a congregação dos irmãos nos ouvindo, porque hoje, irmãos, nesta hora, todos já estão em casa. Oxalá que todos os irmãos fizessem, irmãos, mais caso da obra de Deus. Eu também estarei falando disso também aqui nesta noite, de igrejas, de irmãos que deixaram o amor pelas coisas de Deus. Eu não quero ser duro com os irmãos, mas não posso, irmãos, deixar de falar a palavra de Deus. Não quero atacar ninguém, mas não posso negar o que a palavra de Deus diz.
de que muitos têm se esfriado, muitos têm ficado até morno, porque quente, se fosse quente, seria até melhor, mas nem tem esfriado e nem ficado quente, uns estão mornos, uns estão dormindo, alguns estão contritos e dominados pela fraqueza, mas no nome de Jesus, aleluia, através do nome de Jesus, através da nossa fé e da sua fé, as coisas podem mudar. Já diz a palavra do Senhor: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, aleluia, pelo poder da vossa mente. Bendito seja o nome do Senhor. Não vos conformeis. A quem diga assim, irmãos, que tudo já está preparado e tudo já está predestinado. Meu amado irmão, se tudo já estivesse predestinado, a palavra de Deus não diria assim, olha, permaneça na presença, cuidado que aquele que está em pé cuide para que não caia. Se tudo, irmão, já estivesse escrito e nada precisássemos fazer mais, já não precisaria mais praticarmos uma santificação, como diz a palavra de Deus. Ora, se dizem por aí, irmãos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Negativo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós temos que perseverar, aleluia, na graça e no conhecimento, se não nos desvanecermos, aleluia, da graça que nos foi pregada, aleluia, podemos sim nos esfriar. É disso que estaremos falando também nesta noite. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Para a honra e glória do Senhor Jesus, gostaria de pedir o presbítero para baixar em absoluto o hino. Estarei colocando aqui também um hino aqui já para os irmãos ouvirem. Estaremos lendo Apocalipse, capítulo 3. Gostaria de pedir também um presbítero para jogar aí no telão, se puder. Se não der, não tem problema. Vamos estar lendo a partir do versículo 7. O texto da palavra de Deus, irmãos, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Alguém está mandando escrever alguma coisa aqui. Vamos ver quem é que está mandando escrever. Isto diz o que é santo. Olha, irmãos, o texto da palavra já começa dizendo que quem está mandando escrever pode mandar. Quem está mandando a nossa vida, quem está mandando da nossa vida, quem está falando para nós permanecermos, quem está dizendo não é nada menos que santo. Assim diz a sua palavra. Aqui diz, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, ou glórias. O que abre e ninguém fecha. Oh, meu amado irmão, eu quero te dizer nesta noite, antes de nós entrarmos aqui mais a fundo, mais profundamente na palavra, irmãos, Jesus, irmãos, ele tem uma chave, e que quando ele fecha, ninguém pode abrir, mas quando também ele abre, ninguém pode fechar, diz a sua palavra. O texto diz no versículo 8, eu sei as tuas obras, porque o Senhor sabe o que nós fazemos, né, irmãos? O Senhor sabe o que nós fazemos. E sabe também quem trabalha para a obra de Deus, sabe também quem não trabalha. Também vê também aqueles que se esforçam e que não sabem fazer muita coisa. Mas também vê aqueles que sabem fazer, sabem tocar, sabem cantar, mas não fazem. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que sabe o que é o bem e não faz, este comete pecado. Eu sei as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor sabe, ele vê a todo instante, porque nada, diz a sua palavra, irmãos, que nada está patente, nada está escondido dos seus olhos, porque ele enxerga todas as coisas. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar.
Tendo pouca força, olha só, tendo pouca força, é uma igreja que se destaca de uma forma que posso dizer ou tentar lhe explicar, uma igreja que no seu ministério, às vezes com pouca força, ela guarda a palavra. Pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma igreja que permanece na palavra e não nega o nome. Que nome? O nome de Jesus. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, escute, meu amado, que o versículo 10 é precioso de grande forma. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Agora nós vamos ver guardar de quê, né? Como guardastes na hora da tentação, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aqui a igreja, aleluia. Preste atenção, meu amado. A igreja que guarda a palavra de Deus e não nega o seu nome, no dia da calamidade, no dia da tribulação, no dia da grande tribulação, o Senhor guarda os seus. Por quê? Porque permaneceram na palavra, permaneceram nos estatutos do Senhor e não negaram o seu nome. E te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Irmãos, todos nós conhecemos estes versículos da palavra de Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Só que o que eu tenho visto, irmãos, eu tenho que dizer essas coisas, eu não posso, irmãos, deixar isso entalado no meu pescoço, porque eu tenho que falar dessas coisas porque me aparenta, irmãos, aparentemente aparenta para mim que ninguém está falando dessas coisas, que o servo de Deus hoje, ou a serva de Deus hoje, se não permanecer nos caminhos de Deus, na sua palavra, de não permanecer na casa de Deus, de estar na casa de Deus e não negar o nome de Jesus, estes, se não fizerem estas coisas, não herdarão a vida eterna. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é que nós temos? O que é que nós temos que nós devemos guardar para que ninguém venha tomar esta coroa? A coroa representa a salvação. E muitos têm deixado, e eu vou dizer por quê, deixado esta coroa que representa a nossa, a minha, a sua salvação, que tem deixado esta coroa de lado. Sabe quando uma pessoa guarda as coisas dentro do armário? Sabe quando uma pessoa guarda alguma coisa dentro da despensa porque não está precisando daquilo no momento? Quando se coloca dentro do armário, ou como se diz aqui nos Estados Unidos, no closet, quando se guarda lá dentro é porque não precisa, não está precisando naquele momento, e muitos têm guardado a coroa dentro do armário, na despensa, como se não precisassem no momento. Eu quero te dizer, meu amado, que nós precisamos guardar esta coroa, guardá-la dentro de nós, com a nossa fé em aleluias, a nossa fé fervendo pelo momento a qual nós seremos retirados daqui. A palavra de Deus diz assim, irmãos, a palavra de Deus, ela fala conosco, e eu vejo com muita frequência, as pessoas se baseando e vivendo de uma forma de que elas confiam muito nos próprios sentimentos, confiam muito nos próprios pensamentos, confiam mesmo, às vezes, em sentimentos ou um arrepio. Irmãos, o que nós precisamos é voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, o que ela diz. Olha só o que diz a palavra: ao que vencer, eu farei coluna no meu templo, e dele nunca sairá, e escreverei o seu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce. Escute, não é que sobe, que desce do céu, aleluia,
e também o meu novo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Esta igreja que você conhece, a única, ou melhor dizendo, duas igrejas, aqui do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 1 do capítulo 3, nós vemos 7. Nós vemos 7 igrejas que estão sendo chamadas uma atenção. Uma igreja qual elas têm os seus pastores, mas existem coisas que precisam mudar. É uma igreja que está na presença de Deus e uma segunda igreja que guarda a palavra de Deus, mas as outras 5 igrejas estavam passando por situações que não agradavam a Deus e não agradavam o Espírito Santo. São 7 igrejas a qual Jesus se revela ao homem de Deus, o apóstolo João. O único homem, o único apóstolo que não foi morto pela mão de ninguém. Os outros, a Bíblia relata, a maioria, não todos, mas a maioria relata a sua morte. Mas João não, este não foi morto pela mão de homens, porque estava preso e recebia revelações diárias da parte de Deus, de homens e mulheres que estavam em suas igrejas, mas estavam debaixo de um jugo e embaixo de pecados, a qual o Espírito Santo não se agrada. No capítulo 1, irmãos, e no capítulo 2, nós vemos a igreja de Éfeso. Nós vemos uma igreja a qual nós sabemos que 2 homens de Deus passaram por esta igreja, mas não ficaram lá nesta igreja. A igreja de Éfeso tinha um sério problema, a qual Jesus pede para João escrever e chama a atenção desta igreja, da igreja de Éfeso, porque tinha largado o quê? Alguém me ajude aí, alguém que puder, presbítero Eliabe, tinha largado o primeiro quê? Me diga. Alguém pode me ajudar? Alguém que os leitores da palavra de Deus colocam aí para mim, alguém escreve, presbítero, vamos deixar, a igreja de Éfeso largou o primeiro. Você que está assistindo a live, escreve aí para você participar também. O que faltou na igreja de Éfeso? O que faltou? O que eles perderam? Eu estou só aludindo aqui o que o evangelista está falando, mas todo mundo sabe, né? É aquele primeiro, aquele amor. E outra coisa, para você entender melhor, o que eu acredito que tudo que já foi falado aqui está aludindo para uma coisa, se você prestar atenção. Uma coisa só. Para prestar atenção. Para você não perder o que o que você tem com Deus, o que é? Essa amizade que você tem com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Porque assim que você perde a conexão... Olha aí, presbítero, o diácono Marcos já escreveu aí lá da casa do primeiro amor. Diácono Marcos já escreveu aí, ó, e já estando participando, espero que o irmão esteja se sentindo melhor. Nós estamos orando pelo irmão, fique sem dúvida que nós estamos aqui em oração. O primeiro amor. Evangelista, não quero tirar o seu tempo aí, continue, eu estou só aqui, só escutando. Meus amados irmãos, eu vou explicar para os irmãos, com a ajuda do presbítero aqui, eu quero explicar para os irmãos o que é primeiro amor. Eu vou lhe explicar o que é uma igreja, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o grupo, ou a igreja, ou o grupo de louvor, ou o grupo dos diáconos, dos presbíteros, ou os pastores. Eu quero lhe dizer o que é perder o primeiro amor. Eu vou dizer, vou resumir para você. A igreja de Éfeso perdeu, largou, deixou de lado o primeiro amor. Aí você fala, que primeiro amor? Eu vou dizer, é o zelo pelas coisas de Deus. Eu vou dizer o que é o zelo. O zelo, o primeiro amor, quando você vê dentro da igreja o que precisa ser feito, ele faz. Quando ele precisa e reconhece que um irmão precisa de ajuda, ele ajuda. Este é o primeiro amor. Um irmão que sabe tocar, ele vai lá e toca. Um irmão que sabe tocar o teclado, ele vai lá e toca. Um irmão que sabe pregar, ele vai lá e prega. Um irmão que sabe ensinar, ele vai lá e ensina. É o zelo pelas coisas de Deus. E quando se perde o zelo, o amor, porque se eu perco o amor, meu amado, deixa eu lhe
Deixa eu lhe ajudar aqui. Escute o que eu vou dizer. Quando eu perco o amor, meu amado, pelo meu trabalho, eu tenho que procurar outro, porque agora não dá mais para mim. Quando eu perco o amor, pelas vezes um vizinho, eu não quero mais conversa com ele. Quando eu perco o amor pelas coisas de Deus, agora o zelo vai embora, o zelo some, o zelo, o primeiro amor. Você pode imaginar, meu irmão, mas nós vamos entrar profundo aqui. Você sabe, você pode entender o que é deixar de lado a obra de Deus? Eu não estou me dizendo, não estou lhe falando uma pessoa que se desvia, não. Eu estou falando de algo pior, meu amado. Sabe o que é? É uma pessoa que faz relaxadamente as coisas de Deus. A Bíblia diz assim, olha, eu quero dar Bíblia para os irmãos, eu não vou falar de mim, eu não vou falar de dinheiro, eu não vim aqui falar de nada, eu vim falar da palavra de Deus, irmãos. Eu quero lhe dizer o que a palavra de Deus fala. A palavra diz assim, olha, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Ou não é assim que está escrito? O zelo, o primeiro amor, a igreja de Éfeso largou o primeiro amor. Agora, se você ler o capítulo 2, você vai ver que não era todos que estavam lá dentro que largaram o primeiro amor. Você sabe por quê? Porque dentro da igreja tem lobo, mas tem ovelha também. Lá dentro de uma igreja que existe problemas, existe servo de Deus também. Numa igreja que perde, às vezes, muitos perdem a vontade, o zelo. Tem muito servo de Deus que está lá dentro também. Porque não eram todos, mas quando eu digo a igreja, é porque estava infiltrado dentro da igreja de Éfeso um sentimento de, sabe de quê? De relaxo. Fazendo as coisas para Deus de qualquer forma. Não, meu amado irmão. A Bíblia diz que os filhos, procure aí, meu amado, procure aí. A Bíblia diz, olha, procure na sua Bíblia aí. A Bíblia você vai achar um versículo assim, olha, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu já disse isso aqui. Eu quero igualar, irmãos. Eu quero tentar batalhar para ver se nós chegamos a ser prudentes também. Mas lá também tinham servos de Deus que estavam orando, porque tinham servos fiéis que guardavam a palavra de Deus. Mas nós temos um problema, irmãos. Olha aí, o diácono Marcos escreveu assim, eu estou melhor quase 100%. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque a glória deve ser para Deus. Meus amados irmãos, nós temos um problema muito sério. Eu tenho 30 minutos para discorrer aqui tudo que eu tenho para falar. Irmãos, nós temos um problema sério dentro de igrejas hoje. Nós temos problemas sérios. Aí você fala assim, mas evangelista, você tá falando da igreja, meu amado irmão. A Bíblia diz aqui, a Bíblia que está na minha frente diz aqui, ó, que de 7 igrejas só 2 subiriam para a eternidade. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. De 7 igrejas, 2 estavam de acordo com a palavra do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Mas um problema que nós temos é que quando se infiltra, escute, quando se infiltra, meu amado irmão, uma presença maligna, a qual o líder de uma congregação, de uma igreja, ele não tem discernimento, ele não é um homem que busca, não é um homem que ora, não é um líder que tem dons do Espírito Santo, ou melhor dizendo, o dom de discernimento de espíritos, ele está sujeito a ser enganado. Sim, a qual se infiltra dentro da congregação o relaxo. O relaxo. Meu amado irmão, nós precisamos entender que as coisas de Deus, a obra de Deus lá na igreja, vai do abrir a porta da igreja. Escute o que eu estou lhe dizendo, aprenda. Até na hora de abrir a chave ali, a porta da igreja, até nisso deve haver um regozijo na sua vida. Você escutou o que eu disse? Até na hora de abrir a porta da igreja, o obreiro deve ter nele um gozo dentro dele, deve ter uma alegria nele, porque ele está fazendo o melhor trabalho do mundo, a obra de Deus. Nós saímos desta igreja e entramos numa outra igreja não tão distante, numa igreja que tinha problemas ainda piores.
Piores ainda, a igreja de Pérgamo, uma igreja que estavam, não todos, mas alguns estavam, irmãos, estavam se entranhando, ou melhor dizendo, mexendo, estavam praticando, sabe o que, irmãos? Prostituição, pecados de prostituição. Você já imaginou que nós temos visto ao redor do mundo, neste país que eu vivo há mais de 20 anos, aqui nos Estados Unidos, o que se vê, meu amado irmão, são coisas desse tipo dentro da congregação, dentro da igreja. Só que eu quero lhe dizer, meu amado irmão, que também este problema, tanto como o primeiro amor, como também a prostituição, todos têm solução, aleluia. Todos têm solução. Às vezes você deve estar dizendo assim, mas eu tenho algo na minha vida que precisa ser tratado, que precisa melhorar, mas tem conserto. A Bíblia diz, o apóstolo João vai dizer assim, na sua primeira epístola, no capítulo 1, eu digo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, aleluia. Nós temos um advogado. Sabe por quê, meu amado irmão? Outro problema que nós estamos tendo hoje, nós não, né? Quando eu falo nós, eu falo como geração, mas nós não, eu não estou neste assunto. Nós não estamos, nós que estamos nesta live, nós estamos envolvidos nisso, mas o que tem acontecido, meu amado irmão, é a falta, sabe o que é? É a falta de pedir o perdão de Deus. Quando nós não pedimos o perdão de Deus, quando nós ficamos relaxados, perdemos o primeiro amor e deixamos o pecado, seja lá o que for entrar na nossa vida, contamina até a casa de Deus. Outra igreja, não obstante, presbítero Eliab, se quiser me interromper para comentar, pode fazer, a igreja de Tiatira. Lá tinha um problema muito sério também, irmão. Aí você fala assim, mas evangelista, existe igreja perfeita? É claro que existe, porque a perfeita sobe para o céu. Ora, quem lhe disse que não existe igreja perfeita? A igreja perfeita, meu amado, é a igreja de Filadélfia. A igreja que na sua pouca força guardou a palavra de Deus e não negou no nome de Jesus. E aí, o que você me diz? Me diga alguma coisa aí. Me diga aí. Fala assim, não tem a igreja perfeita. Quem te disse isso, meu amado? A igreja perfeita é a que sobe. Então, se ela sobe, é porque ela é perfeita. Pelo sangue de Cristo. Igreja de Tiatira tinha um problema sério, idolatria. Uma igreja que tinha idolatria, que idolatrava os seus obreiros. Você já viu? Lá numa passagem de 1 Coríntios, você vai achar o apóstolo Paulo dizendo assim, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro. Aí ele diz assim, e outros diziam que eram de Cristo. Né, não. Sabe o que é, meu amado irmão? Fazendo, sabe o quê? No ditado hoje brasileiro, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas é fazendo uma certa panelinha, uma idolatria entre os obreiros, uma idolatria a qual o Espírito Santo identifica na hora e diz para João assim, olha, fala para este povo largar a idolatria, parar de idolatrar os próprios pastores, idolatrar Pedro, idolatrar Paulo, idolatrar João, Tiago, para com estas coisas, se voltem para mim, se voltem para a palavra, se voltem para Cristo, se voltem para a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6, ele diz isso, Jesus falando, aleluia. Nós temos que olhar para ele, é certo, irmãos, é verdadeiro que nós nos espelhamos, às vezes, irmãos, e procuramos, às vezes, sermos servos de Deus, nos espelhando em outros homens de Deus e servos de Deus, mas, meu amado irmão, nós podemos até, irmãos, aprender com servos e servas de Deus, mas idolatrá-los não. A igreja de Tiatira tinha este problema com idolatria. Sabe no que sentido? Eu vou lhe dizer, eu tenho que lhe falar, eu não posso negociar não, presbítero, não posso deixar de falar. Idolatria, sabe o quê? Se converteram, mas não deixaram de praticar as coisas do mundo quando não eram crentes. É isso aí. Quer exemplo? Eu vou lhe dar exemplo.
servo de Deus se converte, vai para a igreja, é batizado, está dentro da casa de Deus, mas quando sai de dentro da casa de Deus, volta para a bebida, volta para as drogas. Não, meu amado irmão, a nossa vida agora é outra, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra, irmão, não tem como, irmão. Me disseram assim outro dia, presbítero, assim, não, nós somos nova criatura, mas nós temos um resquício do velho homem. Mas não é isso que a palavra diz, a Bíblia diz outra coisa. Nós temos um resquício, mas não é isso que a palavra diz. A Bíblia diz que nós somos nova. Se fosse resquício, tinha dito assim, ó, não é meio nova criatura, não é nova. Igreja com idolatria, igreja que continuava nas práticas, entenda, não todos os irmãos que estavam lá, porque você vai ler que muitas dessas igrejas, a qual estou citando, o texto do capítulo 2 e 3 vai dizer que não eram todos que praticavam estas coisas. Porque onde tem joio, tem trigo também, né, irmãos? Ou seja, aonde tem aquele negócio que é descartado, tem o que é bom também. Você entendeu, né? Idolatria, com um pé dentro da casa de Deus e um pé no mundo. Você já viu? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Uma pessoa que está um pé dentro da igreja e o pé lá fora. Idolatria. Outra igreja que nós temos também nos dias também de hoje, que, irmãos, essas coisas não acabaram, não, meu. Essas coisas não acabaram. Igreja de Sardes. Irmãos, eu estou aqui fazendo para os irmãos, eu estou fazendo um resumo destas coisas. Este assunto que eu estou falando, irmãos, se for pegar detalhadamente, ninguém sai daqui, de tão longo que é. Então eu tenho que resumir para os irmãos e trazer algo que é comestível, coisa que dá para comer, para entrar na digestação. Porque às vezes, meu amado irmão, você come agora, mas você só entra em digestão daquilo depois. Você come agora e às vezes entendemos também só depois. Então, estou resumindo para os irmãos. O que nós temos também hoje, alguns argumentam que é o pior, presbítero Eliade. Eu vou ler para os irmãos. Eu vou ler para os irmãos não ficarem somente nas minhas palavras. Apocalipse capítulo 3 e versículo 2. Não precisa nem colocar não, presbítero, eu vou ler para os irmãos. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Não é eu que estou dizendo, não, meu irmão. É a palavra. É a palavra de Deus falando, olha aqui, ó. Tens nome. Mas eu vou penetrar nisso aí agora. Eu vou entrar nisso. Com a ajuda de Deus, Deus me ajudando, Deus me permitindo, Deus me ajudando aqui, eu vou entrar neste assunto, irmãos. Tem nomes de que vive, mas está, olha, morto. Morto. E eu te pergunto, morto fala? Morto opera alguma coisa? Morto faz alguma coisa? Não faz nada, irmão. No sentido que a palavra diz, meus amados irmãos, diz que és vivo, mas está morto, é no sentido que não tem a presença de Deus. Não tem a presença de Deus. Estamos mortos quando não temos a presença de Deus. Você já leu? O apóstolo Paulo dizendo, e quando estáveis mortos nos seus delitos e pecados, você já leu? Não é que está morto lá na catatumba, não, meu amigo. É morto sem a presença de Deus. Igreja de Sardes. Uma igreja que dizia que tinha poder. Uma igreja que dizia que tinha doutrina, palavra de Deus, mas era só vento. Era só barulho, tinha muita gente, lotado de gente. Eu posso até imaginar uma igreja lotada de gente, mas sem o poder de Deus. Aí você fala assim, mas evangelista, a Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm fé. Sim, mas aqueles que se arrependem. Sim. Diga alguma coisa aí, presbítero, se quiser. Para aqueles que se arrependem. Porque se aqueles que se arrependem, aquele que não se arrepende tem alguma coisa, não tem. Vou lhe dar um exemplo também. O presbítero, que é meu irmão, e eu também, cada um de nós temos um filho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando o filho erra com o pai,
ou quando o filho faz alguma coisa que não se pode fazer, contrária, escute, contrária à vontade de Deus, o que é que o pai faz? Quando o filho vem para o pai e diz assim, meu pai, eu quero um brinquedo, o pai fala assim, ó, não, 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 não vai ter, até que você se arrependa e não faça de novo. Irmãos, eu quero lhe explicar uma coisa aqui, com a ajuda de Deus. Eu quero lhe mostrar. Existe um outro vírus que está rodando por aí, e o coronavírus não é nada. Não é nada. Eu quero falar de um outro vírus também aqui, de uma forma exemplar, de que está rodando o planeta Terra há mais de 2000 anos. Você sabe o que é? É uma pregação que diz assim, olha, que a tua fé, que apenas a tua fé somente, ela não está vinculada às tuas obras. Ou seja, eu faço o que eu quero e Deus vai me abençoar. Eu fico no erro e Deus vai me abençoar. Eu fico na prostituição, é uma forma de exemplo, meu amado. E Deus vai me abençoar. Não, o Senhor tem compromisso com os que se santificam. Hebreus capítulo 12 e 14, meu amado irmão. Agora me diga, uma igreja que diz que tem vida, presença de Deus, mas não tem presença. Não é eu que estou dizendo. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto, meu amado irmão. Tem conserto para todos. Quando nós nos arrependemos, aleluia, tudo está voltado ao arrependimento. Você quer que eu te mostre? Eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe dar um exemplo. Você vai ter que ler na sua Bíblia também. Eu não posso dizer também, presbítero, onde tudo está também, senão ninguém lê nada. Então eu vou lhe dizer, escute, o ladrão na cruz, qual eram as boas obras dele? Nenhuma, porque estava na cruz para morrer, porque era o quê? Olha aqui, ó, lá na minha cidade é assim, ó, aqui, ó, ladrão. Estava ali para ser morto na cruz, na direita, do lado direito, a destra de Cristo estava lá pagando porque era ladrão. Mas você sabe o que acontece? Ele vira para Jesus e fala assim, ô Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí eu não preciso lhe dizer o que Jesus já falou para ele. Você sabe por quê? O arrependimento. É necessário nós voltarmos ao arrependimento. Não é para conversão, não. Se converte uma vez. O batismo é só um, diz a palavra. Um batismo, um espírito, aleluia. Uma conversão. Mas o arrependimento é diariamente, diz a sua palavra. Ou não era assim que João Batista falava, presbítero? Arrependei. Arrependei-vos, é chegado o tempo do vosso arrependimento. E para não deixar para trás, na minha opinião, igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 14, essa aqui para mim, irmãos, esta aqui é a prova de que às vezes muito barulho não é poder de Deus. E também a prova de que às vezes igrejas que não têm muito barulho têm presença de Deus. Igrejas que têm barulho, mas não têm presença. Igrejas que não são tão barulhentas, mas têm presença de Deus. Porque é firmado aonde? Firmado na palavra. Tito capítulo 1, o apóstolo diz, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que está na palavra, meu amado. Eu lá vou sair da palavra de Deus. Tem um monte de cristão, o presbítero Eliabe se apoiando nisso aqui, ó. Eu penso isso. Na minha opinião, é isso. Eu penso assim, irmãos. Voltemos para a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os apóstolos, em Atos capítulo 2, estavam firmados na palavra e na oração. Vai ler lá para você ver. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Olha aí quem está falando, né? Se é verdadeiro, se é verdade, é Cristo. Aí diz assim, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, olha aí,
Cristo criou todas as coisas. O princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não é nem frio e nem quente. É morno. Você já bebeu café morno? Não desce. Não desce, irmão. E gelado também não desce, tem que ser quente. O gelado, Porque nós, assim, o gelado os não desce. os assembleanos são quentes. Você já viu? Vai dentro de uma igreja Assembleia de Deus, você vê o tanto que tem aquela zoada lá dentro da igreja. Tem uma zoada dentro da igreja, porque é uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que confia no Espírito Santo, uma igreja que anda em novidade de vida, uma igreja que é guiada pelo Espírito, Gálatas capítulo 5, uma igreja que anda no Espírito e que gera frutos do Espírito. Ora, irmãos, a igreja não pode ser igual ao mundo, porque nós não, né? Eu não. Muitos eram do mundo e agora estão dentro da casa de Deus e começam a praticar as mesmas coisas. Evangelista. Diga. Deixa eu dar uma pincelada aqui, porque o tempo tá passando. Querido. Os irmãos não vão sair da live não, viu, irmãos? Eu já disse semana passada, ninguém sai do casamento antes de comer o bolo. Então você fique aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem gente falando aí, ó, café gelado desce principalmente do calor. Eu gosto do café gelado também. Mas, querido, minha querida, o que está sendo falado aqui é que o servo de Deus, aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo de verdade, ele não se deleita em viver uma vida de pecado de novo. Número 2. Meu querido, se você se chama por servo de Deus, as suas obras, meu querido, você tem que mostrar, você tem que ter o que apresentar. Porque só falar, como eu disse, só falar com a boca e não ter ação, fica difícil você provar para qualquer um, né? Na sua vida secular, seja o que for. Já foi falado aqui, se você é uma pessoa, você perder o seu amor, se você perder por qualquer coisa, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja onde for, é muito melhor que pare de fazer. Se você não tem mais amor no seu trabalho, você sai desse trabalho e arruma outro. Se você perde o amor, se você perde o amor dentro da casa de Deus, isso aí é um problema sério. Porque tudo nessa vida, irmão, tem jeito. Agora, sem Jesus e sem a presença do Espírito Santo, não tem jeito, não. Não tem jeito. Nós já chegamos aqui na igreja de Filadélfia, não é isso, evangelista? Olha, a igreja de Laodiceia, né? Laodiceia. A igreja de Laodiceia, irmãos, o grande problema era a indiferença. Você sabe o que o evangelista está falando? Indiferença? Acha que eu tenho tudo, mas não tem nada. Eu sou melhor do que você, porque eu estou desse lado aqui e você está do lado de lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, ali vai dizer isso. Qual é a instrução dada à igreja de Laodiceia? Para ter zelo e para se arrepender. Meu querido, se você, já foi falado aqui, se você não se arrepende, meu querido, como que você vai alcançar o perdão? E muito mais importante, né, que o presbítero gosta muito, o evangelista gosta muito de falar, não sei se vocês já perceberam, meu querido, o outro lado dessa moeda é isso aqui, ó. Se você não perdoa quem errou com você, quem te fez algo, se você não perdoa, meu querido, como é que você vai requerir perdão? Como é que você vai querer ser sarado dessa ferida? Porque se você não libera o perdão, meu querido, você não é sarado. É isso que ninguém entende. Ninguém entende isso, evangelista. Ele não entende que quando alguém te faz algo, só já para terminar aqui, você não entende, a pessoa não entende que quando alguém te faz algo, meu querido, se você não perdoar aquela pessoa, você vai ficar o quê? Rancoroso. Rancoroso. Me mostraram um vídeo um dia desse, eu acho que vale a pena até comentar.
Mostraram um vídeo dia desse de um camarada que foi preso porque ele assassinou, matou várias mulheres aqui Mais de 45 mulheres. matou muitas mulheres, mais de 40 mulheres. E algumas das famílias dessas mulheres, elas estiveram ali no julgamento desse Julgamento. homem. E praticamente todas as famílias que tiveram a oportunidade de falar contra essa pessoa, esse homem, eles falaram mal dele, né, falaram que ele vai pro inferno, falaram que, né, aquele tipo de coisa que todo mundo, né, eu creio que 99% da população iria falar, mas uma pessoa subiu lá, um pai, chegou lá e falou o que pra ele? Eu fiquei bobo. Ele falou: Olha, eu quero te dizer o seguinte, você tirou a vida da minha família, mas o Senhor Jesus Cristo manda a gente perdoar. E eu te perdoo. Foi isso mesmo. Rapaz, isso aí não é brincadeira. Assim que você libera o perdão, você sabe o que acontece? Você não vive mais com aquilo dentro de você. Evangelista. Irmãos, eu quero trazer já, e terminamos aqui, chegando ao término, eu quero trazer para os irmãos, se os irmãos não prestaram muita atenção no que foi dito aqui, eu quero chamar sua atenção para prestar atenção no que nós iremos falar agora. Nós estamos na igreja, irmãos, de Laodiceia, numa igreja que não tem, escute, uma igreja que não tem alegria, numa igreja que não tem a paz e a alegria dentro de si. Sabe por quê, meu amado irmão? Quando você vai numa igreja, uma igreja que está cheia do poder de Deus, você se alegra. Você chega lá, às vezes, entristecido, mas no que você chega nas portas, você já se alegra na presença do Senhor, porque é uma igreja que está sendo conduzida pelo Espírito Santo e pelo líder que tem uma visão de estar cheio de Deus. Nós precisamos entender algo, irmãos. Que aqui, quando diz a palavra que não és nem frio e nem quente, mas é morno, tudo isso, irmãos, está relacionado ao desinteresse. Porque o que nós temos muito, eu falei no início do programa, eu vou dizer outra vez, eu não posso deixar de dizer, não posso negociar, eu tenho que dizer isto. Irmãos, o desinteresse de muitos cristãos pela obra de Deus. Como está hoje o teu interesse pelas coisas de Deus? Será que estava, quando estava 10 anos atrás, eu citei no início do programa, e vou dizer de novo, o apóstolo Tiago diz assim, aquele que sabe o que é o bem e não faz, este comete pecado. Sabe por quê, irmão? O desinteresse pelas coisas de Deus. Não fique desinteressado, fique interessado, fique fervoroso pelas coisas de Deus, porque o Senhor, irmãos, ele retribui, diz a sua palavra. Frio e não é nem frio nem quente, é morno. Desinteresse pelas coisas de Deus. Você já viu uma pessoa que antes cantava, tocava, pregava, admoestava, fazia todas as coisas dentro da casa de Deus e hoje está desanimado? Eu quero te dizer, meu amado, que tem jeito, fortifica-te na graça, fortifica-te na graça. Que graça? O que é graça, irmãos? A graça é um favor te dado sem você merecer, né? A bênção de Cristo sobre a tua vida está na tua vida a todo instante, não é porque nós merecemos, não, irmão. O profeta do Antigo Testamento vai dizer assim que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Você já leu? Trapo de imundícia. Então ninguém consegue fazer o bem, ninguém consegue. O que nós temos é o favor imerecível de Cristo, mas tem conserto quando nós nos arrependemos. Precisamos nos arrepender. Olha aí, a pastora disse, é tempo de correr mesmo. Você já viu a comparação da conversão do apóstolo Paulo em Atos 9? Quando ele se converte, ele começa a correr atrás, pastora Silene, ele começa a correr atrás igual um louco, ele começa a correr atrás do tempo perdido. Corra atrás do tempo perdido. Você que está me ouvindo aí, eu estou falando com alguém aqui. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Corra atrás do tempo perdido. Corra atrás do tempo perdido, meu amado. Corra atrás, porque nós precisamos
estar quente, precisamos estar aquecidos pela presença do Espírito Santo. O versículo 17 do capítulo 3 diz assim, como diz, deixa eu lhe ajudar aqui, meu amado. O texto diz, como dizes, a igreja falava que tinha certas coisas, mas não tinha. Olha aqui. Como dizes, em outras traduções, como vós dizeis, como vocês falam, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí tem um parêntese de Cristo. Cristo revela João dizendo assim, ó, não sabes tu, vocês não sabem que vocês não têm absolutamente nada e são miseráveis e pobre e cego e nu. Por que cego? Ah, mas eu com 2 minutos eu vou falar sobre a cegueira. A cegueira que está dentro de muitas as igrejas, meu amado. Cegueira, pessoas que vê, mas não enxerga. Vê com os olhos, mas os olhos espirituais estão tapados. Tapados. Sabe o que é? Sabe o que é, presbítero? Obreiros e obreiros da casa de Deus que só persegue o líder, só persegue a igreja, só persegue o líder de louvor, só persegue o baterista, só persegue o cantor, só persegue, meu amado, quem perseguia. E quem persegue, quem nos persegue é o diabo, meu amado. Não fazemos parte da perseguição, mas nós fazemos parte, aleluia, de uma corrida, aleluia, de uma carreira que nos foi proposta. Você já leu? Porque nos foi proposta uma carreira que nos leva para a eternidade, meu amado. Cegueira que não vê o favor de Deus. Pessoas que só murmuram, meu amado irmão, não esteja perto de quem está com essa cegueira. Aí você me diz assim, mas irmão, cegueira não pega. Pega sim. A cegueira espiritual pega. E como pega? Você começa a andar com Judas Iscariotes, meu amigo, você vai virar um igual a ele. Você começa a andar com Sambalate, quem sabe o que eu estou falando? Começa a andar com Sambalate e Tobias, aqueles que atrapalharam os muros de Jerusalém com Neemias, aqueles que não deixaram Neemias fazer nada, que não deixavam trabalhar, estão cegos pelas as armadilhas do inimigo. Fazendo ponte com Efésios capítulo 6 e o 10, te revista da armadura de Deus, meu amado, para que no dia do final você pode ficar firme, para que você possa enxergar, para que nós possamos enxergar, meu amado irmão, o favor de Deus. O texto do versículo 17, para nós encerrarmos. Ninguém vai sair daí enquanto nós não orarmos, não vai sair. Porque nós estaremos orando a teu favor também, te abençoando a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Não porque as coisas para a nossa vida são coisas terrenas, porque Jesus não disse nada disso. Jesus, meu amado irmão, olha aqui para mim, para essa tela. Jesus não deu dinheiro para ninguém. Pedro não deu dinheiro para ninguém, mas deu autoridade, deu cura. Mas Deus sabe o quê? Deu palavra de Deus, deu autoridade. Aí você fala, evangelista, por que você está falando que Jesus não deu dinheiro para ninguém? Porque o que Jesus quer de nós é o nosso coração e a nossa santificação. O que ele quer de nós não é, meu amado irmão, que nós venhamos nos preocupar com as coisas terrenas. Ele mesmo disse isso. Por que eu estou falando? Porque o texto diz assim, vós sois miseráveis. Não estou falando dos irmãos, estou falando da igreja de Laodiceia. Não estou falando de você, mas estou falando da igreja de Laodiceia e os que estão fazendo parte da igreja de Laodiceia até hoje, os que estão dentro da igreja de Laodiceia até hoje, que são miseráveis, pobre, cego e nu. Por que nu? Eu vou lhe dizer por que é nu. Aí você fala assim, é que não tem roupa. Não está ligado à roupa, meu amado. Não está ligado à roupa. E miserável não está ligado a dinheiro. É outra coisa, eu vou lhe dizer. Por que é nu? Que Adão e Eva cometem o pecado, que eles estão nu, quando Deus chega à presença deles, eles começam a se cobrir, não têm vergonha, não tinham vergonha, não tinham respeito pelas coisas de Deus. Quando está nu é falta de respeito, quando se diz nu não é por causa de roupa, a nudez na Bíblia se refere à falta de respeito, meu amado. São miseráveis. Aí você fala, deve que o povo não tinha serviço. Não, meu amado irmão, miserável é que não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém.
Não leva ninguém depois do culto para casa. Ah, meu amado irmão, mas ninguém está falando disso. Depois do culto não leva ninguém para casa, não dá carona para ninguém, não busca ninguém, não ajuda na cantina, não faz nada. É miserável, não tem nada para oferecer. Quem é miserável não tem nada para dar. E fala da cegueira. Aí nós temos um miserável que não tem nada para dar, é pobre. Pobre o quê? Porque dentro dele ele não tem vida, então ele é pobre, ele não tem vida, ele é cego. Cego por quê? Porque ele não enxerga o favor de Deus, e ele é nu porque ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha das tolices, das coisas ruins que estão no seu coração. Aí você fala, irmão, nós temos pessoas assim dentro da congregação. Sim, meu amado, mas Deus está de braços abertos. Deus está de braços abertos para nos usar a sua vida. Aí você fala assim, nós temos que enxotar estes. Não, meu amado, estes precisam chegar ao arrependimento, porque a Bíblia diz assim, que Deus quer que ninguém se perca. Você já leu? Porque não quer que ninguém se perca. Ele disse assim também, carregai as tribulações dos outros. Foi assim, carregue a cruz dos outros. Vai ler, vai ler. Para encerrar, nós temos uma igreja que largou o seu primeiro amor, uma igreja com pecados de prostituição, igrejas com pecados de idolatria, uma igreja morta, e uma igreja, meu amado irmão, também que está fora de todas essas qualificações, uma igreja de Filadélfia, a igreja que existe até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, uma igreja que guardou a palavra, guarda a palavra, escute, guardou a palavra, já diz o salmista e disse, guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou uma igreja que guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Esta palavra possa lhe abençoar, meu amado irmão, e entrar no seu coração e ficar no coração. Porque o que nós temos hoje são pessoas que ouvem ou escutam, mas não guardam. Você já imaginou? É igual nós, quando nós éramos crianças e os nossos pais diziam assim, não faz isso. Aí você falava assim, eu escutei, mas foi lá e fez. Escutou, mas fez errado. Ouviu, mas fez errado. Da mesma forma é a palavra de Deus, irmãos. Este assunto de que o crente não precisa se separar e se santificar são coisas que ninguém está falando, mas Deus está levantando outros também, para que nós venhamos voltar para a palavra de Deus e voltar para uma santificação, a nos separarmos do mundo e também não nos conformando com este mundo, mas transformando pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos, por mais esta quinta-feira os irmãos estarem aqui nos ouvindo, e vamos estar orando e agradecendo ao pastor Juscelino, que é o nosso líder, é o nosso pastor, e também ao meu pai, e tem nos dado esta oportunidade. Porque, irmãos, nós precisamos trabalhar. Aí você fala, trabalhar, eu trabalho já, meu irmão. Eu tenho outros... Não, meu amado, estou falando trabalhar para a obra de Deus. Trabalhar para a obra de Deus. Se nós sabemos e nós reconhecemos que a obra de Deus precisa, que a seara do Senhor, que a obra é grande e que são poucos os ceifeiros, nós precisamos entender que a obra de Deus sempre precisa de mais pessoas para trabalhar. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Juscelino, aqui da Igreja Assembleia de Deus Ministério Resgate aqui em Malden, a qual nós estamos aqui, irmãos, trabalhando com a ajuda de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar em prol da vida dos irmãos, e estaremos no culto aqui na minha casa, viu, irmãos? Aqui na minha casa, este sábado, a partir das 8h30 da noite, nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, né, irmãos? Porque se o Senhor não permite, nada acontece. Então, irmãos, o Senhor nos permitindo fazer a sua obra, estaremos aqui a partir das 8h30, sábado, aqui na minha casa. Os irmãos são todos convidados e estaremos fazendo isso até que o Senhor volte. Não é assim, irmão? Não é assim que a palavra nos ensina? Vamos estar orando para agradecer ao Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai, te bendizemos, meu Pai,
porque a tua palavra, meu Pai, é viva e eficaz. A tua palavra não é morta. A tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e vai, meu Pai, até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e consegue, é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. E por esta causa, Pai querido, porque ela é viva, ela é eficaz, nós te damos glória, nós te bendizemos, e nós estamos alegres. Em meio a uma pandemia, nós estamos alegres, porque já diz o apóstolo, ainda me regozijarei ainda mais nas minhas tribulações, ou glória, ainda me alegrarei ainda mais nas minhas tribulações, porque nós sabemos, meu Pai, que o teu poder se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Nós pedimos nesta noite, meu Pai, pelos irmãos, os irmãos em Cristo, que tu venha, meu Pai, abençoar todos eles, livrá-los de todo mal e dar saúde física e saúde espiritual, para que o teu nome venha a ser glorificado. Nós te pedimos estas coisas em teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós agradecemos, irmãos, e nos vemos, irmãos, sábado aqui na minha casa, às 8h30 da noite, e quinta-feira estaremos de volta para estarmos trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Amém, irmãos? Graça e paz para os irmãos, e até semana que vem. Amém.